Seguimos com outros destaques. Parlamentares tentam se antecipar ao judiciário e modificar dispositivos do Marco Civil da Internet e do Código Civil para proteger a liberdade de expressão e regrar a atuação do judiciário nas decisões que envolvam restrições ao uso da internet. O deputado federal Kim Kataguiri apresentou um projeto de lei nesta quarta-feira para tentar impedir a remoção de conteúdos relacionados ao exercício da atividade parlamentar e que se enquadrem nesses campos. Além disso, a proposta determina que eventuais sanções contra as plataformas, como a suspensão ou proibição de funcionamento, só poderão ser aplicadas por decisão de um órgão judicial colegiado e depois do esgotamento de todas as medidas administrativas e também judiciais. Começar com você, Dávila, projeto do deputado Kim Kataguiri para garantir a liberdade de expressão nas redes sociais. Bom, felizmente um deputado está antecipando o que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal para aprovar uma lei para desfazer a censura que provavelmente é o voto que vai sair lá no Supremo. Agora, veja que coisa extraordinária. Um deputado tem que apresentar um projeto de bom senso para fazer cumprir o que está na Constituição. É uma coisa inacreditável que a gente está vivendo no Brasil, Canheta. Imagina assim, olha, eu quero fazer uma lei para fazer cumprir a lei que está lá, a lei. Eu quero fazer uma lei para provar que nós temos de respeitar o que está na Constituição. Parece uma obviedade, mas é isso que ele está fazendo. E provavelmente este projeto do deputado Kim Kataguiri vai começar a desencadear essa discussão que vai se tornar urgente depois desse voto no Supremo, porque nós já temos 3 votos a favor da censura no Supremo. E do jeito que a coisa está indo, e nós sabemos o perfil dos demais que vão votar, a maioria vai votar a favor da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E isso significa oficialização temporária da censura no Brasil até o Congresso se manifestar. Então, a ação do deputado Kim Kataguiri, ela é boa em 2 sentidos. Primeiro, que ela já começa a fazer correr o assunto no Congresso Nacional. E segundo, que ela traz essa obviedade. Nesse mundo de maluco que a gente vive, ser óbvio é a coisa fantástica. Agora vamos cumprir a lei. Eu quero uma lei para cumprir a Constituição. Que tal? É isso. Então, está de parabéns a atitude do deputado por essas 2 coisas. Provocar o Congresso para debater um tema e, segundo, fazer com que a lei continue resguardando o que está na Constituição. Pois é, tem vários aspectos interessantes nesse projeto, Mota, e eu observei também que houve uma atenção específica à intenção do deputado de criar esse dispositivo ou sugerir essa lei para impedir que a justiça brasileira bloqueie redes sociais de políticos. E aí, naturalmente, muitos fizeram a conexão direta com o episódio que envolve Carla Zambelli, que ainda é deputada, agora licenciada, mas ainda é deputada. E aí muitas pessoas perguntam, deveria ter sido receber esse tipo de punição sem redes sociais também? Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. A notícia em destaque é um projeto de lei apresentado pelo deputado Kim Kataguiri com o objetivo de garantir, assegurar a liberdade de expressão nas redes sociais. E o Dávila, no comentário dele, disse, bom, é importante esse projeto, mas é uma lei para reforçar algo que já existe no arcabouço jurídico e legal brasileiro. Você, Mota? Eu não acho que uma lei vai resolver essa questão, porque qualquer lei pode ser declarada inconstitucional ou simplesmente ignorada. E foi exatamente esse o caminho que o Brasil fez para chegar na situação atual. A gente tem que observar que liberdade de expressão não é e nunca foi pauta relevante para os políticos brasileiros, né? A exceção foi o tempo em que a esquerda estava na oposição. Aí sim, os políticos de esquerda eram contra a censura, censura nunca mais, igual a pauta da anistia ampla, geral e restrita, quando isso prejudicava eles. Agora, eles chamam censura de combate à desinformação, ou então combate ao preconceito, proteção das minorias. Vamos lembrar o Marco Civil da Internet. Olha que nome bonito, Marco Civil da Internet.
Eu me lembro quando ele foi aprovado, foi celebrado, foi festejado, todo mundo dava as mãos, viva o Marco Civil da internet. Agora, a mutilação do Marco Civil da internet está sendo discutida e é quase fato consumado. Uma juíza condenou um humorista a mais de 8 anos de prisão em regime fechado. Uma crueldade que não se comete com traficantes, chefes de facções, pessoas que atiram em policiais. Parece que vem até aí um especialista da China, né? Um enviado da China, aqui para o Brasil, discutir regulação de redes. Eu vi essa notícia e aí eu pensei, mas pera um momento, a China é uma ditadura comunista. Na China não existe liberdade de expressão. Na China só existe um partido, o Partido Comunista. Eu sei que isso pode ser surpresa para muita gente. E aí é esse o modelo que o Estado brasileiro quer imitar, o modelo da China? Eu resolvi fazer essa pergunta enquanto ainda é permitido. Você, Beraldo, o projeto do deputado Kim Kataguiri, esse texto apresenta e limita e regulamenta decisões judiciais, principalmente em relação às redes sociais. Neto, o deputado Kim Kataguiri faz parte de um grupo pequeno de deputados que fazem ginástica olímpica no Congresso Nacional, utilizando suas atribuições para garantir que o óbvio aconteça no Brasil. Como o Dávila trouxe, infelizmente existe a necessidade no Brasil de você ficar reforçando o que a Constituição já diz. Só que esse jogo hoje que a gente vive no Brasil parece o super trunfo. Os mais antigos vão lembrar, né? Você tinha a carta super trunfo, que é acima de todas as outras cartas. E parece que o judiciário brasileiro hoje é isso. Não importa quem faça e o que faça. Se o Supremo Tribunal Federal cismar de forma diferente, ele saca a sua carta super trunfo e acabou para todo mundo. Não há o que fazer, não há para quem recorrer. Então a gente fica vendo esse esforço de encontrar formas de garantir o óbvio, e este óbvio, ele nunca está garantido. Então a gente vive realmente uma situação desesperadora, porque quando se fala, quando se trata de liberdade de expressão, quando se trata de usar a rede social para expressar aquilo que você pensa, e convenhamos, nós temos no Brasil uma maioria de pessoas formadas pelo método Paulo Freire de ensino, que tem hoje uma questão muito séria de QI, de conseguir fazer associações razoáveis e análises profundas, mas elas também têm o direito de se manifestar, elas também têm o direito de dizer aquilo que elas pensam, por mais que você não concorde, por mais que você ache que não faça sentido, por mais que não vá acrescentar ao debate, mas por que não dizer? Porque ofendeu e o fulaninho ficou ofendido. Ora, conviva com as críticas. E aquelas críticas que não são pertinentes, simplesmente esqueça. É impressionante o que a gente vê, e o Mota trouxe muito bem, é assustador ver uma pessoa que está ali integrando a cúpula do governo num evento, num país comunista autoritário que mata os seus opositores, pedir ajuda para o Brasil em termos de regulação de rede social. Então, a gente está vivendo um momento em que ter liberdade representa uma ameaça para os incompetentes, os irresponsáveis, os mal-intencionados, aqueles que fazem da política um instrumento de benefício pessoal e não um propósito de vida. Portanto, é fundamental que nós não entremos de maneira oficial neste ambiente total de censura, porque isso vai ter consequências ainda mais graves para o país. Agora, Dávila, quando a gente trata dessa questão olhando para a atividade parlamentar, essa é uma faceta da discussão, né? Mas é preciso também relembrar que em várias agendas, inclusive internacionais, o presidente da República disse que é preciso regulamentar, ele chegou a manifestar a necessidade de apressar todo esse processo, o objetivo de criar um novo arcabouço, um novo conjunto de regras para as redes sociais. E aí as pessoas, os usuários, os cidadãos que têm contas nas redes sociais se perguntam, bom,
Mas o que vai acontecer? É censura prévia? Minha conta poderá ser suspensa? Essa rede social que eu gosto de usar, ela vai poder ser fechada? Vai embora do Brasil? É um cenário muito nebuloso, né, Dávila? A gente observa essa apreciação que acontece na Suprema Corte, mas também existe a possibilidade de um texto ser apresentado pelo Executivo para ser discutido no Congresso Nacional. O que é preciso considerar? Você quer fazer uma projeção para o cidadão comum que gosta de rede social, se comunica e se informa também utilizando rede social? Bom, primeiramente, se a Suprema Corte estivesse preocupada com o cumprimento da Constituição e o respeito ao Marco Civil da Internet, o artigo 19 já basta. Por quê? Porque ele garante, sim, que com ordem judicial pode-se retirar qualquer conteúdo do ar. E essa ordem judicial vai sempre existir por aquilo, Candidato, que já está tipificado na lei. E nós temos uma lei criminal no Brasil. Então, se você tentar promover conteúdos ligados a terrorismo, pedofilia, pornografia, já está no Código Criminal e você será punido. Teria uma ordem judicial e aquele conteúdo é retirado. Inclusive, já existe, as próprias redes sociais, elas se movimentam muito nesse sentido para policiar essas coisas, porque elas sabem que isso é péssimo para a reputação delas mesmas. Mas, enfim, deveria ter o quê? Cumprir a lei de acordo com as leis do país, as leis do Código Criminal. Não tem que inventar história de crime de opinião. O problema é opinião. Opinião é livre, é absolutamente livre. Qualquer cidadão pode falar o que ele bem entender. Agora, é óbvio, se ele incitar o crime, outra coisa, de novo, vai cair na lei do Código Penal brasileiro, a lei criminal brasileira, está lá no Código Penal. Então, assim, nós não temos de inventar nova regra. O governo começa a usar essa história de não temos que proteger as crianças e tal. No fundo, o que eles querem pegar mesmo é cercear a liberdade de opinião. E este é o grande erro que o Supremo Tribunal Federal cometerá se declarar o artigo 19 do Marco Civil da Internet como inconstitucional. Porque o que o Marco Civil faz no artigo 19 é garantir plenamente a liberdade de expressão e de opinião, de humor. Gente, isso faz parte de qualquer sistema democrático. Então, assim, não dá para usar esse subterfúgio de que não precisamos, talvez, regular mais a questão do conteúdo para crianças, ou terrorismo, ou crime, alguma coisa assim, e usar isso como desculpa para cercear a liberdade de expressão e de opinião. Não pode. Isso é proibido. Talvez o deputado Kim Kataguiri deveria transformar o seu PL em PEC, porque o único jeito de ter algum tipo de respaldo político é colocar na Constituição. Então vamos fazer agora um artigo na Constituição para ressaltar que o artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, é para valer mesmo. Né? É isso que a gente precisa no Brasil hoje. Então não pode ser uma lei, não, também tem que ser uma PEC. Então fica aí a nossa sugestão para o deputado Kim Kataguiri para transformar o projeto de lei em PEC, porque é o único jeito para frear este descarrilhamento que aconteceu do descumprimento da lei e de usar como desculpa a história de regulação para aumentar a censura de opinião, principalmente, Candidato, opinião política. Várias manifestações a respeito dessa notícia, o que está por vir, as possíveis manifestações que serão feitas pela Suprema Corte em relação a essa pauta que está sendo discutida. Você, Mota, essas dúvidas que as pessoas que não fazem parte do ambiente político, que não trabalham no judiciário, aquelas pessoas que não têm o hábito de acompanhar de maneira mais profunda as manifestações e os acórdãos da justiça, o que é preciso a gente traduzir ou pelo menos abrir, falar na real, jogar a real para essas pessoas que nos acompanham sobre as possibilidades, assim, o que é que está em jogo e quais são as reais possibilidades quando a gente fala de regulação das redes? As possibilidades são bastante ruins. A situação como é hoje, né, o que a gente tem hoje? Se você está na rede social, você já sofre algum tipo de censura pelas redes. Praticamente todo mundo já teve essa experiência, né? Você faz uma postagem,
aí daqui a pouco vem um aviso, a sua postagem fere os padrões da comunidade. Aí você pergunta, mas que padrão? Ah, não, a gente não pode dizer, só que a sua postagem fere os padrões da comunidade. Então isso pode levar a sua postagem a ser apagada, ou ela perde visibilidade, ou você leva uma bronca da rede social. Isso já acontece hoje. Agora, o que a lei diz hoje é que para a sua postagem ser removida, porque quando a rede social faz isso com você, você tem recurso à justiça. Você pode ir lá e dizer, olha, minha postagem não tem nada demais, a rede retirou, muitas pessoas ganham essa causa. A rede tem que colocar a postagem de novo e pagar uma indenização. Né? Para que a sua postagem seja removida dentro da lei, alguém precisa recorrer à justiça, o juiz analisa e dá uma decisão judicial. Isso é o que vale hoje. Se essa nova interpretação se concretizar, a rede social vai ter não só a autorização, mas a obrigação de remover qualquer coisa que possa vir a ser considerada ofensiva. Se ela não fizer isso, ela vai ter a responsabilidade pelo conteúdo, junto com você. Isso vai aguçar ainda mais esse apetite das redes sociais por controlar conteúdo. Na minha interpretação, isso vai significar o fim da nossa liberdade de expressão nas redes sociais, porque você só vai postar, as suas postagens só serão aceitas se elas forem consideradas seguras pela rede social. Então é evidente que qualquer postagem que você fizer criticando o Estado brasileiro, veja, eu não estou falando governo, hein? Eu estou falando o Estado brasileiro. Qualquer um dos três poderes vai ser considerada arriscada pela rede social. Qualquer postagem que você fizer que use um humor um pouco mais sarcástico ou desvie um pouco mais do que é considerado padrão, vai ser considerado inseguro pela rede social. A rede social vai ter todo o direito de retirar a sua postagem e quando você for questionar, a rede social vai dizer, estou cumprindo a lei, porque é minha responsabilidade também, então estou cumprindo a lei. É um cenário terrível, e esse cenário que eu desenhei não é o pior. O pior cenário são as redes sociais chegarem à conclusão de que não dá mais para operar no Brasil. Porque agora eu tenho que ter um monte de gente aqui fazendo esse trabalho de controlar as postagens, os usuários estão insatisfeitos, reclamando, esse ambiente tem segurança jurídica demais. Eu vou fechar a minha rede social e eu vou embora daqui. A gente fica com a esperança de que isso não aconteça, Caniato. Mas é a direção na qual as coisas estão tomando. Eu não acredito nessa hipótese de uma decisão temporária até que o Congresso decida. Primeiro, porque o Congresso pode decidir não decidir. Não existe essa coisa do legislador ser obrigado a legislar. O legislador, quando não legisla, ele está legislando. Ele não é obrigado a legislar. Segundo, porque imaginem vocês o que aconteceria, o que acontecerá se, eventualmente, o Congresso resolver legislar, já que é assim, então tá, vamos. E faz uma coisa completamente oposta a essa decisão. Imagine que o Congresso agora faz uma lei dizendo com todas as letras. Todo mundo pode postar o que quiser. Na verdade, o Congresso faz uma lei reafirmando o que já estava no artigo 19 do Marco Civil. Eu pergunto a vocês, o que vocês acham que vai acontecer depois? Pois é, são excelentes questionamentos. Agora, eu quero agradecer a audiência de todas as pessoas que nos prestigiam, mas também do deputado Kim Kataguiri, que está na sintonia acompanhando a programação da Jovem Pan News e enviou inclusive mensagens reforçando a tese e o objetivo desse projeto, né, Beraldo? Para ele é preciso proteger a liberdade de expressão e impedir arbitrariedades, né? Exatamente, tem um aspecto importante que o deputado destacou, que é o fato de pedidos para retirada de conteúdo das redes terem obrigatoriamente que passar pelo Ministério Público. E essas decisões serem tomadas por colegiado e não apenas um único membro do Judiciário decidindo o que fica e o que não fica.
e também traz mais transparência no momento da retirada, onde o judiciário tem que informar o processo a que se refere esse pedido para que o usuário, o autor do conteúdo, saiba que aquele conteúdo está sendo retirado em razão de um processo que está rolando, em razão de alguma ação na justiça. Porque muitas vezes hoje, como lembrou bem o Mota, simplesmente você recebe uma informação genérica da plataforma, você não sabe por quê, você não sabe o que levou aquilo, você fica refém ali de uma situação em que não há nenhuma informação atrelada. Então, essa organização, esses passos que se tornam, caso o PL seja aprovado, se tornam necessários para que um conteúdo seja removido, dá muito mais segurança e transparência a todo o processo.